Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai contar a história do Exu do Lodo. É isso mesmo, Exu do Lodo. Existe essa falange assim, eles são maravilhosos. Na Primeira Grande Guerra Mundial, existia um médico e ele trabalhava diretamente no front, né? Na frente da batalha, dos combates. E ele ficava sempre nos acampamentos e cuidando dos feridos que chegavam para ser atendidos, né? E uma vez ele pediu aos comandantes se ele poderia entrar lá na linha de frente mesmo para cuidar daqueles feridos, daqueles soldados que estavam lá sofrendo, porque os médicos não iam até lá, ninguém queria ir até lá. E os comandantes, os generais, estavam falando: não, aqueles lá são peões, não deixa eles, estão fazendo o trabalho deles lá, deixa eles lá. Só que ele não conseguia segurar essa vontade de auxiliar a quem realmente estava sofrendo. E eles realmente estavam sofrendo muito. E à noite, ele ia para a barraca dele, fingia que ia dormir, saía por trás e ia para o fronte se arrastando. Por quê? Às vezes chovia, ficava aquela lama, e ele não podia ir em pé, porque se ele fosse em pé, ele receberia um tiro. Então ele tinha que se arrastando, né? No meio do fronte, lá no meio da lama. Na frente de batalha não tem banheiro. Então os soldados faziam o número um e o número 2 assim, no chão, né? Ao ar livre. E às vezes vinha uma bomba de um canhão e batia, né? Estourava e cortava os corpos dos soldados, às vezes em várias partes diferentes. E ele se arrastava lá na lama, né? Quando ele estava se arrastando, ele via um braço, ele via uma perna, ele via um olho, e ele não queria nem saber, ele queria chegar lá nas, na frente onde os soldados estavam sofrendo, feridos, e não dava para levá-los para o acampamento, né? Para aquele hospital montado. Então ele ia lá naquelas covas, entrava naquelas covas e cuidava dos soldados que estavam feridos, sofrendo. Então ele ia onde nenhum médico ia, nenhum médico queria ir. Ninguém conseguia enfrentar aquilo que ele enfrentava. Se arrastar pela lama com corpos em decomposição, aquele cheiro horroroso, partes de cadáveres para tudo quanto é lado, número um, número 2, tudo espalhado pelo chão, sangue. E ele não queria nem saber, ele ia lá se arrastando, se arrastando, se arrastando, até chegar nas trincheiras para poder cuidar das pessoas que estavam sofrendo. Chegando lá, ele cuidava, ele remendava, ele dava remédios para tirar a dor das pessoas, ele fazia curativos. Alguns deles ele até conseguia arrastar de volta pela lama, arrastava de volta para levar para o hospital montado, né? Que eles chamavam de hospital de campanha, que era nada mais do que uma tenda cheia de macas, né? E ele salvou muita gente, ajudou muita gente. Contra as ordens dos comandantes dele, dos generais da época. A partir do momento que esse senhor desencarnou, quando ele chegou no mundo espiritual, ele disse: eu quero levar uh, a comodidade, né? Eu quero tirar o sofrimento das pessoas que estão sofrendo nos locais que ninguém vai, nenhum espírito consegue chegar lá. E assim ele fez. Ele começou a ir nos umbrais grossos, naquelas áreas muito densas que nem os Exus mais coroados conseguiam chegar. E ele ia se arrastando por regiões muito densas, muito fétidas, criadas pela uma psicosfera doentia que existe lá embaixo. E conseguia chegar até espíritos que não tinham o menor atendimento e conseguia dar um passe naquele espírito, ele conseguia recolher aquele espírito, levar para outros lugares. Então ele conseguia chegar aonde nenhum espírito de luz chegava. E ele, dentro daquela força de vontade, ele se arrastando e ele encarava tudo que você possa imaginar de coisas negativas e de coisas que evitariam ou seriam uma espécie de um bloqueio para
outros espíritos chegarem até lá, ele passava por tudo aquilo sem ligar para nada, buscando fazer a caridade, buscando tratar de pessoas que não tinham o menor tratamento, que não tinham a menor atenção, que não tinham o menor carinho, que não recebiam amor. Então, ele é o único que consegue entrar naquelas partes mais densas do umbral grosso para fazer os resgates, os tratamentos e levar amor e levar carinho para aquelas pessoas. Conforme o tempo foi passando, outros irmãos médicos foram desencarnando e foram entrando nessa egrégora, foram fazendo parte dessa mesma grupo de trabalho. Hoje, o Exu do Lodo é uma falange com milhares de irmãos e eles conseguem penetrar e adentrar nos lugares que vocês nem imaginam. Só de olhar, né, já dá uma repulsa e eles conseguem entrar lá e levar a caridade, levar boas energias, levar a vibração do amor para as pessoas que estão lá precisando. Eles adentram e dão passes, eles cuidam, eles dão acalento. Às vezes o espírito não está pronto para ser resgatado, então ele vai lá, dá um passe naquele espírito, ele cuida daquele espírito, volta para o umbral médium, aguarda mais um tempo, quando o espírito está preparado, ele volta nas profundezas do umbral grosso para buscar aquele espírito que está preparado para ser resgatado. Ele é o único que faz isso. É uma falange maravilhosa. Eu agradeço a falange do Exu do Lodo pelo esse trabalho magnífico que vocês fazem de resgate e levar carinho, levar amor para esses nossos irmãos que estão lá em sofrimento muito, muito grande. É assim que funciona a falange do Exu do Lodo. Gratidão a Deus por os senhores existirem e pelo trabalho que os senhores fazem. A gente só alegria para vocês. A gente deseja muito que Deus abençoe essa falange maravilhosa. Um abraço, gente.